Ah, começou a gravar agora. Brabo. Muito bem. Então, aula 5 de História do Brasil, cursinho Alvorada. Vamos falar sobre resumo de Brasil Colônia inteiro e exercícios. Tem o caderno da aula em PDF aí anotado. Eu vou colocar depois que acabar isso. E os exercícios também. Então, dá para você baixar aí na sua casinha e estudar depois por conta. Então, eu vou começar a apresentar. E, na verdade, antes eu gostaria de falar uma coisa para vocês que eu vou. Essa aula vai ser resumo. Alguém está tentando participar? Como é que eu faço isso, gente? Negar todos? Não, mano. Porra, negar todos é foda. Permitir todos. Muito bem. Entraram? Não deu certo? Deu. Top. Então, aí vai ser sobre Brasil colônia inteiro. Então, é de 1500 a 1000. Salve, pessoal novo. Muito bem, Lídia. Parece que estão falando aí que quem liga a câmera tem mais chance de passar no Enem, viu? Isso aí é mandinga de professor. E mandinga de professor pega, só não pega mais do que mãe, mano. É isso aí, então. Opa, calma aí. Ah, moleque, vai porra. Se não vai no bagulho, vai na emoção, né? Então, ó, 1500 a 1822, 322 anos. Muito bem, Nara, você acabou de aumentar consideravelmente as suas chances de sucesso no Enem 2021. E vocês viram que o cara falou, o ministro da Saúde, o ministro da Educação falou, né? De que vai ter Enem esse ano, deu a data, acho que é 20 de novembro, 20 coisa de novembro, né? Não sei direito, mas depois vocês dão uma olhada lá, quem se interessar por esse assunto, quem se interessar pelo seu próprio futuro, né? Tá ligado? Então é isso. Então a gente vai falar de Brasil Colônia, 1500 a 1820. Muita história. É difícil você dar a aula de Brasil Colônia, porque é muita coisa, mano. São 300 anos. Então a gente vai pautado pelas perguntas do Enem e dos outros vestibulares, né? Só para saber. No final do mês. Hã? Meu vestibular é no final do mês. Que vestibular que é o seu? O PISME, da UFJF. O F o quê? O FJF, Juiz de Fora. Juiz de Fora? Pode ir pá, mano. O que você falou antes? PISC? O PISME. O que é isso? É o vestibular? O vestibular. Ah, pode ir pá, da hora. Alguém mais vai prestar vestibular no futuro próximo? Ou tá prestando aí? E vocês são da onde, gente? Por mal lhe pergunto. Vocês são tudo de da onde que vocês são, me conta? Eu sou da Goiás. ABC. Calma, vai. Eu vou... São Paulo, Columbiai? O que é, Alex? Saiu por cima da Rosângela, mas é Goiás. Goiás. Aonde do Goiás? Olha, assim, aí você me apertou porque Não é um lugar sabe tão... Não, eu sei, mas assim, é um lugar tão, assim, escondido que é difícil. Mas eu moro em Cachoeira Dourada, é divisa com Minas. Mas eu não quero saber onde que é geograficamente, eu quero saber o nome da cidade. Cachoeira Dourada é o nome da minha cidade. Cachoeira Dourada, muito bem. E você, Suna? Eu sou do Piauí, divisa com Pernambuco. Bravo. De que cidade? Tem Marcolândia. Olha só. Marcolândia? Irônico, não? Marcolândia, muito bem. Quem mais, gente? Vamos falando aí. Inara, eu vou falando para não muito coisar. Inara, você? Eu sou de São Paulo. São Paulo, capital? Aham. Laura, de onde você é? Eu sou do Piauí também. Piauí também, de onde? Teresina, capital. Teresina, brabo. E você, Bruna? Eu também sou de Goiás, da mesma cidade do Alex. Do mesmo Cachoeira Dourada? Caralho. A gente é amigos, tudo junto também. Ah, que bom, mano. Tem alguém conhecido aí, brabo, né? Cachoeira Dourada, mano. Cachoeira Dourada é um nome imponente, é um nome bonito, hein, mano? Cachoeira Dourada. Chave. Quem mais? Quem que não falou? Alguém não falou? Quase um Golden Shower, né? Eu ia falar, é a cidade orgulho do Bolsonaro. Golden Waterfall, velho. Muito bem. Pra gringo entender. É brabo, gente. Gente de todas as partes do Brasil. É legal mesmo. E você, Rosângela, você é de onde? Você falou ou não? Eu sou de São Paulo, da ABC. Você é de São Paulo? Da ABC. Uhum.
Pode pá. Então é o D, né? Então, ABCD. Né? É a parte do ABC que não aparece. Que não é nem o A, nem o B, nem o C, né? Pode crer. Sim. Certo. Então, muito bem. É o Brabo, muito bem, muito prazer. Eu sou o Pedro, eu falo de São Carlos, São Paulo. Né? Então, estamos aí. E vamos que vamos, né? Perguntou, mas eu sou de Minas. Eu sou de Eu perguntei, sim, perguntei. Boa, Lídia, isso, obrigado. Velho. Da hora, é disso que eu gosto, mano. Interrompe mesmo se estiver falando merda ou se eu tiver esquecido de alguém, né? Claro. Muito bem. Então, vocês chegaram a assistir as outras aulas? Vocês estão assistindo? Como é que vocês estão? Eu queria conversar com vocês um pouco antes de dar aula mesmo, assim, porque é muito difícil dar aula e gravar a aula e postar depois. Eu nunca tinha feito isso antes, tá ligado? Não sei se alguém já estava acostumado com esse tipo de aula, né? De assíncrona, que chama, os bagulho. Mas é diferente, né? E vocês chegaram a assistir as outras, não? E fazer a lista de exercício? Ou mais ou menos? Tá meio atrasada? O meu só falta as duas últimas que você postou, mas eu fiz a lista de exercícios. Você fez? Aham. Ah, top. Eu não sei mexer direito, eu acho que umas 6 pessoas fizeram a lista. Gente, onde é que tá a lista? Tá junto da aula. Tá tudo junto da aula. Eu coloco tudo na aula, o videozinho. Aí os cadernos vocês têm achado? Dá pra baixar lá? Tá de boa? Dá sim. Só que é bem grande, hein? Hã? É bem grande, bem completo, nossa. Não, e eu queria colocar isso tudo na aula, velho. Nossa senhora, tive que fazer uma super adaptação e deixar o caderno em PDF, porque é muita coisa, velho. Nossa senhora. Muito bem. Tô igual a Inara. O meu falta só a última aula também e os exercícios. Eu não fiz ainda, porque eu assisti tudo hoje, eu tava meio atrasado. Ah, legal, gente, legal. Vocês estão assistindo, então. E vocês têm alguma dúvida específica? Alguma coisa que vocês conseguiram fazer todos os exercícios, fizeram os bagulho, 100% de aproveitamento, sabiam tudo? Ou tem alguma dúvida específica que vocês gostariam de falar? Pra mim foi tranquilo, principalmente porque a sua aula tá batendo muito com a de literatura, sabe? Ela tá falando de quinhentismo, barroco, então pode parar. foi bem fácil ver. Que bom, mano, que bom, essa brisa de interdisciplinar. E você, Alex, alguma coisa, não? Um comentário, elogios ao professor? Muito bem, Não, moleque. Por enquanto, sem dúvidas. Sem dúvidas, muito bem. Então, gente, eu vou começar a apresentar, se vocês me permitirem, uma guia, não, a tela. Compartilhar. Vocês estão vendo, né? Constituição Federal. Olha só. Vocês estão vendo isso? Responde que eu não vejo vocês. Eu não vejo vocês no chat. Sim. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Olha só, que bonito, não é que o pessoal escreve? Que bonito, que tudo acontece na vida real, né? Defesa da pessoa humana, dos direitos individuais. Se eu ficar assim, vocês veem metade do que eu tô fazendo? Que porra, mano, não dá pra ver vocês e apresentar o bagulho ao mesmo tempo? A não ser que eu entre pelo celular. Calma lá. Cadê o celular? Cadê o celular, mano? Tristeza. Acho que eu coloquei o celular hoje. Bom, tudo bem. Então, vamos... Você pode colocar para apresentar só o PDF
E daí quando você mudar a tela ou dividir, não aparece pra gente a câmera. Ah, então eu quero fazer isso. Deixa eu só... Aula 5. Sim. Deixa eu ver se foi. Espera aí, pessoal, eu estou aqui na função ainda. Problemas técnicos. Aí. Show. Agora eu vou aonde? Como é que é? Eu vou apresentar. Apresentar, é isso? Isso, é que você coloca para apresentar só a aba, literalmente só o aplicativo do PDF, que daí ele não aparece mais os outros, o navegador que você estiver utilizando. Uma janela. Ah, é boa. Aí agora está apresentando o PDF. Sim. E continua no PDF agora. Uhum. Continua no PDF. Vai, porra, sucesso, então. Resumo. Continua no PDF agora. Vocês estão vendo só o PDF, né? Ou vocês estão vendo o outro bagulho? A metade. Só PDF. Só PDF. Top. Desculpa, gente. Vamos lá, respira. Resumo de Brasil Colônia, de 1500 a 1822. Muito bem, né? Então, porque a história do Brasil ela é dividida didaticamente entre Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, né? Colônia é do descobrimento até 1822, com a proclamação da independência. A colônia vai de 1500 a 1822, com a proclamação da independência por Dom Pedro I, né? Quando a gente deixa de ser colônia do Reino de Portugal e a gente fica independente e coloca no poder brasileiro novo independente o filho do rei de Portugal. E a gente vira uma monarquia com o príncipe que era nascido em Portugal, que era Dom Pedro I, que nasceu em Portugal e veio com os pais em 1808, né, na vinda da família real para cá. Então, olha só, o Brasil, cara, ele já começa de uma forma muito diferente, né? Imagina, a gente expulsa o rei para ficar com o rei. Mas, enfim. E aí, temas mais abordados nesse tópico do Enem: administração colonial, sistema e economia colonial, crise do sistema colonial. Também aparecem com menos frequência invasões holandesas, o ciclo do ouro e o tópico da escravidão indígena, certo? Então, rapidinho, uma breve linha do tempo, né? Em 1500 tem o descobrimento, entre aspas. E aí, o que acontece? Eles têm os primeiros contatos com os indígenas. Quando os portugueses chegam aqui, tem uma catástrofe demográfica de índio morrendo, de muito, muito. Se não por epidemias, porque os portugueses traziam varíola, traziam peste, traziam sífilis, traziam sei lá que tipo de doença que os índios não conheciam, então eles morriam de absurdos com doenças trazidas pelos portugueses que chegavam podres e doentes e com escorbuto e nojentaços assim na praia. Quem assistiu o documentário Guerras no Brasil lá e viu, é bem isso mesmo que fala. E aí, não só com epidemias, mas também com guerras de extermínio. Eles iam lá e os índios que resistiam, eles matavam todos simplesmente, escravizavam os índios, trabalhavam, capturavam os índios e colocavam eles para trabalhar como escravos nas fazendas de açúcar, né? O pau-brasil, que é esse período inicial da colonização brasileira, que são os 30 primeiros anos, basicamente só exploração de pau-brasil, que a mão de obra era indígena também, mas não era escravizada, eles trabalhavam por escambo, né? Os portugueses davam machado, davam espada, davam principalmente coisas manufaturadas, assim, e de metal, de coisas mais que os índios não conheciam aqui, e eles trabalhavam retirando o pau-brasil,
e levando até as, como é que chama? Aquelas feitorias, que ficava na costa e era tipo uma fazenda de depósito de madeira que ficava guardada pelos portugueses de guarda. E aí descobre 1500, depois dos primeiros 30 anos, o rei divide nas capitanias hereditárias, que eram, olha, essas divisões aqui tinham, acho que 15 capitanias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pedaços de terra para 15 pessoas diferentes, nesse mapa aqui, nesse lugar aqui. Olha só, imagina, olha o tamanho das capitanias de Pernambuco, mano. Olha o tamanho das capitanias, velho. Isso era... que o rei doava essas terras para um determinado sujeito que fala que tá bom, agora é meu e eu faço o que eu quiser com isso, tá ligado? E aí eles começam a plantar açúcar, né? Porque o açúcar que impulsiona aí a colonização até por um bom tempo, não só no começo, mas por um bom tempo também, principalmente na capitania de Pernambuco, né? E é por isso que a capitania de Pernambuco é a capitania mais importante da primeira fase colonial, da primeira parte colonial ali, né? E São Vicente, que é São Paulo aqui no sul, sobreviveu, né, meio que as mínguas, assim, mas as outras não deram certo, as outras acabaram e tal. A coroa pegou de volta, porque os caras não conseguiram dar conta. Imagina, bicho, você tem 1 milhão de quilômetros quadrados de terra nativa completamente fechada, tá ligado? Então, beleza. 1500. Alguém tem alguma dúvida sobre os 1500? Sim, eu tenho. Como Opa, assim, manda. os indígenas, eles tinham um conhecimento muito avançado sobre a terra, eles conheciam esconderijo e tudo e tal. Foi porque eles conseguiram escravizar eles? Era porque eles conheciam a terra? Então, isso é um dos grandes motivos, exatamente, porque, na verdade, eles conseguiram escravizar os índios, né? Tanto que eles chegam, e no século XVI, que é 1500 e tananã, até 1600 e tananã, o índio era utilizado como mão de obra escravo. Só que o índio era muito difícil de você escravizar e manter ele escravizado exatamente por isso. Primeiro, porque eles conheciam a terra, então eles conseguiam muito mais lutar contra e resistir, e também fugir e entrando no negócio, então era muito difícil pegar índio. Segundo, porque eles resistiam, né? Então os índios que resistiam e eles não conseguiam capturar, eles matavam, então houve assassinatos em massa de índios aqui. E terceiro, por conta das epidemias, que morreu muito índio, e índio morria, e índio não tinha imunidade para as doenças que traziam os portugueses, então eles morriam muito, ou de doença, ou de morte mesmo, pelos portugueses, ou eles resistiam muito. Então ficou muito difícil de ter a escravização indígena. Por isso que a partir do começo do século XVII, né, que é 1600 e coisa, a escravidão ela passa da escravidão indígena para a escravidão africana, né? Mas esse é um dos motivos mesmo, assim. Tem aquele papo de índio não está apto à escravidão. Qual é a pessoa que está apta à escravidão? Não é? Porque o índio não gosta de trabalhar como escravo. Meu amigo, tá ligado? Porque o outro gostava, né? Porque qualquer pessoa gosta. Eu não gosto de ficar 20 horas por dia sob o sol, lavoura e apanhado, tá ligado? Pelo amor de Deus, né? Essa questão deles conhecerem a terra, os negros do continente africano, eles também conheciam as terras. Como que isso aconteceu? Tipo, eles conseguiram trazê-los? Foi porque eles mesmos, brigaram? Porque tem esse mito, não sei se é mito, se é verdade, se é direto dúvida, inclusive. Porque eles tinham briga lá entre etnias e tal, e eles meio que, as pessoas que perdiam a batalha, eles davam em troca de qualquer coisa. Você está falando da resistência dos índios africanos, dos escravizados africanos em relação ao conhecimento do terreno e da formação de quilombolas e de centros de resistência, assim? É isso que você está falando? Não, assim, no território do continente africano, eles traziam os negros para cá nos navios negreiros e tal. Mas como que acontecia essa distribuição de negros lá? Tipo,
eles mesmos davam eles mesmos para vir ser escravidão, tipo semelhante deles, meu semelhante. Aham. Perdeu uma guerra contra mim. Aí eu peguei e dei pro meu primo. É isso? Então, como que eles capturavam os africanos, como que os africanos capturavam os próprios africanos. Então, porque essa fita é muito interessante, essa pergunta, muito boa mesmo. Quem capturava os africanos, porque na verdade você falou o meu semelhante, mas a África, naquela época, era dividida em um monte de comunidades, um monte de tribos, um monte de etnias, assim, então as pessoas não eram bem semelhantes, assim. E o que aconteceu? A escravidão, ela sempre aconteceu no mundo, na história do mundo, desde sempre a escravidão rola, só que e na África, a escravidão rolava também, e acontecia algumas vezes de algumas pessoas capturarem outras pessoas e venderem essas pessoas para, normalmente, eram os árabes do norte da África. E acontecia em pouca escala e tal. E aí, em 1500, os portugueses chegaram na costa africana e falaram assim para os africanos, falaram, quem me trouxe a gente para eu escravizar e transportar para coisa, eu dou o dinheiro, eu compro muito. E aí, então, a demanda, né, gente querendo comprar escravo, que eram os portugueses, aumentou muito. E aí, alguns grupos específicos ali, dos próprios africanos, então eles também conheciam a terra, também conheciam os costumes, também sabiam como prender uma certa aldeia e trazer todo mundo, tá ligado? Eles sabiam. E aí os portugueses ficavam na costa e aí recebiam essas pessoas, como se fosse meio que recompensa, assim, sabe? Quando a gente pensa de recompensa por um criminoso, assim, tá ligado? Quero o Jorge, vivo ou morto. Eu te dou 50 mil dinheiros lá se você me trouxer ele. E aí começou a rolar essa massificação da escravidão, tá ligado? Mas essa história de que os próprios negros que se escravizavam, ela é verdade nesse sentido, tá ligado? Mas, tipo, eles traíam, tipo, né? Tinha uns. Que é filho da puta mesmo, né? Quem pega, captura escravo, pessoa para sequestrar e tal, são realmente pessoas que são. Mas aí acontecia isso. Não sei se eu respondi a pergunta, não? Eu acho que ela nem. Respondeu. Era isso mesmo que eu queria saber. Muito obrigada. Top, que bom. Às vezes eu falo demais, aí vou me levando. Muito bem. Então, 1500, agora 1600. Aí, a primeira grande atividade econômica do Brasil é o açúcar. Então, o açúcar ele é extremamente importante aqui para o período colonial, e vai ser extremamente importante até hoje, né? Mas em 1500, 1600, até o açúcar foi a principal atividade econômica do Brasil, né? Então, realmente é muito importante. Principal atividade econômica. O tráfico de escravizados também foi, se não a segunda mais importante atividade econômica, uma das mais importantes atividades econômicas, no sentido de que dava muito dinheiro. E um outro motivo para eles trocarem, né, transferirem a escravização de índios da terra para africanos, é porque o comércio de escravizados, né, que era o tráfico de viventes, o tráfico de almas, começou a dar muito dinheiro, porque era associado aos engenhos de açúcar que utilizavam o sistema de plantation, né, que está mais aqui para baixo, administração colonial. Plantation, que era o sistema de produção que prevaleceu durante todo o Brasil colônia, foi o sistema de plantation, que é plantar latifúndios, ou seja, grandes espaços de terras enormes, monocultores, ou seja, plantando uma única coisa só para exportar para fora, para vender para fora, à base da mão de obra escrava. Então, a economia brasileira daquela época, ela dependia 100% do açúcar, e o açúcar dependia 100% da escravidão e do trabalho escravo. Então, eles são
dois lados, mais ou menos, de uma mesma moeda, né? Eram feitos nos engenhos de açúcar, que eram fazendas, né? Aqui é fazendas, onde eles plantavam, aí eles colhiam, levavam para esses galpões aqui, onde eles moíam essas canas, e saía o melaço, saía o açúcar grosseiro, né? Não refinado, e aí eles mandavam para fora, e lá fora refinava o açúcar e se transformava em açúcar branco, que era um produto muito requisitado na Europa e tal. Nos 1600 também tem as invasões holandesas. A Holanda fica no Brasil aí de 1630 a 1650, ali em Pernambuco, e uma grande parte da área do Nordeste também. Aqui, mais ou menos. E aí eles são expulsos com cadê? Insurreição pernambucana, né? Que é as guerras seiscentistas e etc. E aí rola a substituição da escravização, substituição dos escravos, né? Eles vão deixando cada vez mais de usar escravos indígenas. Olha aqui, dá para ver um indígena aqui bem embaixo da tela trabalhando como escravo, né? E os africanos negros aqui do lado direito e no fundo também, como maioria já, né? Então, a partir de 1600 e tana, já fica praticamente só africanos, mas houve escravidão indígena, sim, e houve bastante, né? Tiveram os jesuítas que vieram para cá, né? Não sei se em literatura vocês viram alguma coisa de os sermões de Padre Vieira, o sermão do peixe, o sermão do não sei o que, essas fitas aí, que é nessa época que ele vem para cá com o intuito de catequizar a galera, né? Então eles fazem esse trabalho de querer dominar as almas dos indígenas, salvar eles, né? Essa desculpa de salvar. Eles queriam, na verdade, uma Quando você dominação. fala salvar a alma, parece possessão. Mas é exatamente esse que é o pensamento que eles passavam. Eles falavam que tinha que salvar a alma dos indígenas e dos negros, que eram bárbaros, que eram demoníacos, que eram adoradores de Satã e etc e tal. E só com a salvação da alma desses sujeitos, só com a catequização deles, eles conseguiriam ir para o céu depois da morte. Então eu vou fazer o quê? Eu vou trazer eles para aqui, para minha fazenda, eles vão trabalhar para mim o resto da vida, de graça, até a morte deles, e aí depois da morte eles vão para o céu. Tá ligado? Olha que desculpinha de merda para escravizar a galera, né, velho? Mas qual o sentido de escravizar, de fazer tudo que eles fizeram e depois vir com essa desculpa de que vai pro céu, sendo que eles estão fazendo uma coisa que, né, não tem lógica, né? Pode Melhor crer. falando que é a igreja de Cristo, né? Cristo vem se chorando. É os cristãos, né? É os cristãos aqui, ó. Tipo, a Bíblia, ela fala tudo sobre amor e tal, mas ela nunca condenou a escravização. Tipo, é meio bizarro isso. Exatamente. Porque... Entendeu? É bizarro. É bizarríssimo, é bizarro. A escravidão, ela existiu desde Roma, Grécia e etc., até 1888, no Brasil, como trabalho mesmo, mas como tem lei, tá ligado? Lei, essas fitas, era normalizado. Só não tem mais escravidão só passou a ser uma coisa absurda depois do desenvolvimento um pouco de pensamentos de direitos humanos, de direito dos homens e etc. e tal, que começou do século 1900 e tananana, mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, velho, assim, a gente realmente está num período muito curto onde a escravidão não era institucionalizada e completamente normalizada, assim. A sociedade no Brasil, até o finalzinho do século XIX, que até se eu tivesse nascido um pouquinho antes, eu era escrava. Pois é, velho. Você pensa, 3, 4 geração, meu avô nasceu em 25. O pai dele deve ter nascido, sei lá, 25 anos antes, 1900. 4 gerações para cima já era período da escravidão legal, né? A galera trocava, vendia, alugava pessoas, mano. É muito louco, né, velho? Muito coisa. Cara, e até hoje, infelizmente, acontece, né? Ainda existe. Eu vi uma notícia esses dias
esses tempos, quer dizer, que o fazendeiro, ele pegava mais de 50 pessoas, ele escravizou-se mais de 50 pessoas lá, e já tinha, acho que 30 anos isso que acontecia, e só ficaram sabendo porque denunciaram, porque era perto de uma fazenda muito chique, parece, e só ficaram sabendo por causa disso, porque era no meio do mato, assim, ninguém sabia. Aqui no Tá um Nordeste absurdo. tem muito caso disso, muito, muito mesmo, que foi uma coisa muito revoltante, porque a gente, às vezes, vê de perto a situação, né? E a gente vê que o sistema é muito falho em relação a isso, muito, porque, às vezes, até as pessoas que trabalham no meio... É por isso que eu me desiludi de direito, porque eu vejo situações de pessoas que vivem em situações análogas à escravidão e a justiça encobre, a justiça não está nem aí, entendeu? É bizarro, revoltante, assim. Pode crer. E principalmente no Nordeste, se você quer se informar sobre isso, pesquise sobre os casos de escravização em fazendas nordestinas, que até hoje existe muito. Caso do quê? Qual que é o nome que você falou? Casos de escravização em fazendas nordestinas. Ah, tá, não. Trabalhar e vivem em situações análogas à escravidão porque em suas terras não tem, sei lá, vive na seca, não tem estrutura familiar e tal. Escravidão moderna é um crime, é crime. Tá tipificado lá porque acontece muito mais do que a gente pensa, velho. Porque a escravidão moderna, ela se disfarça de tudo bem, assim, mais fácil. Só que quando o patrão tira os documentos da pessoa e a pessoa não sabe o que fazer, enfim, é muito louco, velho, é muito louco. A gente tem nesse país, a escravidão, ela é um assunto que é de extrema importância na compreensão da nossa sociedade e que é um assunto que não é abordado, que a galera finge que tá tudo bem e acha que tá resolvido. É um assunto que foi literalmente queimado, né, da nossa história. Assim, não aconteceu, acabou, agora bola pra frente, vamos olhar pra frente, gente. Aqui, se você ver, a gente vai ver mais pra frente, provavelmente, 2 anos depois da proclamação da República, no hino da República, falando que nem dá pra lembrar que aqui teve escravos. 2 anos depois. Olha que filho da puta, né, mano? Que cara de pau, né, velho? É muito... Mano, a gente teve escravidão em 1500... A gente teve escravidão em 1600, a gente teve escravidão em 1700, a gente teve escravidão em 1800. Caraca, a gente só não teve escravidão em 1900 e 2000 e tanto. Então, a gente está... De 500 anos de Brasil, 350 foram vividos com escravidão. Se a galera fala que o PT, com 13 anos de coisa, deixou um legado difícil de resolver, imagina essas outras coisas, velho. Porque, bicho... Muito interessante é que o Brasil, ele não quer, tipo, como é que diz? É uma história muito sanguinária, é ruim. Tipo, as pessoas não querem lembrar para não lembrar. Na Constituição de 1991, acho que a escravidão foi abolida em 1888. Em 1991 lançaram uma Constituição que dizia que pessoas, tipo assim, antes só quem poderia votar, participar das eleições, eram homens com mais de 20 anos. Que tinha dinheiro, pode ser estário. Aí, já em 1991, para os negros não participarem, já que todos eram analfabetos e tal, não tinha esse quesito, eles colocaram que só poderiam pessoas que fossem homens com 21 anos e que fossem alfabetizados. Alfabetizado. Não, tipo, para eles não terem o direito de voz. Por isso que hoje existe muito essa questão de voz negra e tal, porque o povo quer voz e por muito tempo eles foram calados. Entendeu? Sim. O sistema, não é que o sistema é falho, o sistema funciona direitinho, bicho. Só que para aquilo que ele foi feito. Né? Exatamente. Ele foi feito para funcionar desse jeito. Para fuder muita gente e beneficiar alguns poucos ali, homens brancos, ricos, héteros, letrados. O nosso professor disse que nunca acabou, só... O que é isso? O que é isso que você está falando?
Você fica lá pagar mais disso, começa. Bicho, exatamente, velho. O patrão, ele começa a ter total poder sobre o funcionário. E aí, se o funcionário não pode fazer nada, porque não conhece nada e não sabe o que fazer, ele fica completamente nas mãos daquela pessoa, né? Outro dia aconteceu isso, que uma empregada doméstica que estava 30 anos servindo a mesma família desde que ela tinha 14, 13 anos de idade, a mesma família, no centro de São Paulo, em um de classe média alta, era advogada, a mulher era advogada, e mantinha a mulher lá, a mulher não tinha parente, tinha vindo quando era criança do Nordeste, e aí não tinha contato com ninguém, não conhecia ninguém, e assim, a patroa foi só fazendo ela trabalhar dos 15 até os 40 e tantos, e é isso, tá ligado? E aí foi descoberto isso agora. E agora como é que faz para devolver essa vida para essa mulher, né? É muito louco. E a mulher é advogada, ou seja, ela... Ou nada, né? Ou seja, nada, né, mano? Mas, tipo, tem conhecimento dos bagulhos, tá ligado? É uma pessoa que deveria, né, agir em prol da humanidade e da Constituição e etc. Mas aquilo estava beneficiando ela, né? Então, para que ela ia achar errado? Exatamente. E isso é uma fita que eu não sei se vai dar muito tempo da gente fazer muitos exercícios, mas depois a gente faz outra aula e faz exercício, sem problema. Mas um dos exercícios, ele fala sobre o patrimonialismo como uma característica importante da nossa sociedade. O que é o patrimonialismo? O patrimonialismo, ele é a confusão, a mistura entre o poder público e o poder privado, entre a esfera pública e a esfera privada na vida da sociedade e principalmente dos políticos, dos detentores do poder público, né? Que antes era rei, como o cara era rei... Não tinha nome, não. Eu não sabia que isso tinha nome, não. Pensei que era só sacanagem que eles faziam com a gente. Tudo tem nome, bicho, tudo tem nome, velho. As coisas, elas só... juridiquês, né, que é a língua de advogado, de juiz, é muito difícil, mas elas querem dizer coisas assim, tá ligado? É só para dificultar mesmo, é uma merda. Mas então, mas o patrimonialismo é exatamente isso, é essa mistura, por exemplo, do cara que é senador da República, então ele tem uma função pública, uma função de agir pela sociedade, etc. e tal, e ele emprega o sujeito naquele cargo porque é primo. Aí ele tem vantagem aqui, o cara é nomeado presidente do banco público, por exemplo, porque ele é meu amigo próximo, ou namorado da minha filha, essa fita. Nepotismo. Acho que é nepotismo. Nepotismo, nepotismo na lei, né? Nepotismo é na lei. O patrimonialismo, ele é um termo mais sociológico, assim, tá ligado? Mas... E aí ele fala, por que esse patrimonialismo é muito presente na nossa sociedade? E qual era uma instituição que demonstrava esse patrimonialismo muito evidentemente desde o início da nossa escravização dos indígenas, invasões holandesas, o ciclo do açúcar ou as capitanias hereditárias? O que vocês acham que é? Os engenhos? Que mistura o privado com o público. Que mistura quem manda na área é o meu amigo. Quem manda na área é quem... As capitanias. Eu acho que eram as capitanias. Exatamente, as capitanias hereditárias. Na aula que você estava falando sobre isso, não sei se foi a primeira aula, você falou que o povo já, desde a época da coroa lá, já misturava as coisas, roubava do povo, roubava da coroa. Exatamente, essa fita. Quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão, velho. Quem rouba mais e esconde, vai de barão a visconde. Eram as musiquinhas que a galera cantava em 1700 e tananã, e, mano, que funciona exatamente para hoje. A política da minha cidade é desse jeito. Aqui é pai passando para filha, é filho passando para tio. Cidade exatamente. Exatamente, olha que beleza. E as capitanias hereditárias, o rei escolheu 15 pessoas, 15 pessoas, dividiu o Brasil em 15 e falou, esse é seu, esse é seu, esse é seu. Foram doações, né? Então eles eram chamados de donatários.
E aí, então eles eram, tipo, foram nomeados o governador daquela região, porque quem era dono era o rei, mas ele foi nomeado governador, e era hereditária, então passava de pai para filho, literalmente, não tinha nem esse disfarce de ser primo, de ser o Renan Calheiros e o Renan Filho, de ter essas dinastias políticas aí em evidência, que um é deputado, o outro é senador, o outro é vereador, e aí tem esses clãs aí, né? Era a capitania hereditária. Então, essa ideia de misturar público com privado, ela é bem evidente no começo com as capitanias hereditárias, né? É o brabo. E aí chegamos a 1000... Foi uma ideia bem burra, né? Tanto que só de Pernambuco que a outra coisa. É lógico, mano. Então, beleza. Você é um barão lá, eu sou um conde. Você tem agora o estado de Minas Gerais seu, tá ligado? Por isso que fico pensando que... Um monte de velho gordo que não sabia o que estava fazendo. Mano, imagina os caras chegando com aquelas roupas. Toda aula de história que eu vejo, eu fico pensando, como é que o Brasil não dividiu e virou um monte de país pequenininho? Como? A gente vai ver isso, cara. A gente vai ser nos próximos capítulos. Muito bem. Não, porque velho, é muito grande e é tipo muito. Assim, e era dividido em duas línguas diferentes. Não era só o português, tinha o espanhol, que ficou com o resto da América aí. América Latina. E aí eles racharam, né? Aqui no Nordeste ainda sobreviveu o espanhol, porque, tipo assim, tem muitas palavras adonde, tipo, a gente fala muito espanhol, as pessoas pensam na maioria que é sotaque e tal, mas às vezes é espanhol mesmo. Tem pessoas aqui que falam espanhol fluentemente por causa de que aprendeu na família mesmo. Pode crer. Então, tem, mano, muita coisa. E aí a América Espanhola, né, porque o lado de lá, olha como os caras, em Tordesilhas, eles falaram, o lado de cá do mundo é meu, o lado de cá do mundo é seu. Demorou? Fechou? Pode ser assim? Pode ser, demorou, fechou. E aí eles foram. Mas aí, olha que ideia, né? A gente, sabe por que a gente não é dividido? Porque, como um resumo do resumo, porque a gente continuou com o rei. Porque não é coincidência a gente ser a única ex-colônia da América que ficou junta e que ficou com uma monarquia. Todas as outras viraram repúblicas e passaram a ter presidentes eleitos. Nós, Brasil especial, se destacando aí, viramos uma monarquia dentro do continente americano. E o nosso rei era filho do rei da colônia que a gente terminou ontem. Gente, por que ninguém matou esse homem? Tá ligado? Tá ligado? Ai, meu Deus do céu, viu? Brasil. É cada coisa que a gente vê, velho. Meu Brasil brasileiro. Muito bem. Ser brasileiro é um ato de resistência. Ser brasileiro é um ato de resistência, exatamente. Eu adorei essa frase. Comorbidade, brasileiro, tá ligado? É isso. Então, 1700. Acordo todo dia e dá vontade de chorar. Nossa senhora, até ouvir a voz do homem. Ouço a voz do homem, já dá um do coisa, do inominável, do abominável. Dá uns arrepios. Dá, mano, nossa senhora. Não falei de quem, né? Pelo amor de Deus, isso aqui, ó. Cuidado para ele não usar esse ditador contra você. Lei de Segurança Nacional, que chama isso. Pesado, muito bem. Né? Pesado. Esses caras são muito bosta, velho. Mas são bosta. Enfim, aula é Brasil do passado, não é do Brasil de hoje. O Brasil de hoje já me enche muito o saco, né? Então vamos ver o Brasil do passado um pouco. Pelo menos está passado, né? Não tem todo dia o rei Dom João falando merda todo dia. Não tem Dom Pedro I falando que vem peste da China, Dom Pedro I, né, que falava vem peste da China, que tinha os malucos falando que era os judeus. Ai, velho, só conspiracionista. Gente, não me deixa devagar, porque senão não vai o negócio. 1700. E o bom que já tá morto, né? Não tem problema de falar deles. Quem tá vivo é difícil de falar, né? Que dá um processo aí complica. Pois é. Mas então vamos falar de gente morta. Olha só, que legal. O que vocês falaram hoje na aula de história? De gente morta. É verdade, não deixa de ser verdade.
Então tá, 1700 e coisa e tal, e tal coisa. 1700 e coisa é século XVIII, certo? Século XVIII, o que teve de importante no Brasil? Teve o ciclo do ouro, né, que começou ali de 1730 até 1750, 60 ali, então pegou a primeira metade até um pouco da segunda metade. O que teve? Por que o ciclo do ouro foi importante? Né? Porque a gente tinha 1 bilhão de quilos de ouro que foram levados todos para Portugal. Olha só que legal. Mais motivos. Porque eles, em primeiro lugar, deslocaram o eixo colonial da colônia para o sul, ou seja, a capitania mais importante antes do ouro era Pernambuco, era o norte ali, e a capital era Salvador, também no norte, na Bahia, ali perto. A partir do século XVIII, a capital econômica do Brasil vai para o sul, que é Minas Gerais, e para o Rio de Janeiro também, que se transforma no principal porto da colônia, e se transforma na capital da colônia ali em 1766, certo? Houve um aumento populacional gigantesco na época do ouro, porque vieram imigrantes de todos os lugares possíveis, gente de dentro do Brasil concentrou muito nas minas, muito português veio para cá, teve que o rei fazer um decreto uma hora lá, proibindo o português de vir pagar, porque eles estavam tendo problema populacional lá mesmo, porque não tinha gente para fazer as coisas lá, então teve que proibir os portugueses de vir para cá. Muitos outros espanhóis, muitos outros estrangeiros, principalmente de gente fugida, né, gente pobre, ou criminoso fugindo da polícia, ou, sei lá, bicho, enfim, teve um aumento populacional muito grande. Teve o começo, a primeira colonização de forma urbana da colônia, com as primeiras cidades, no sentido de cidade de concentração de gente num mesmo lugar, porque a sociedade colonial era majoritariamente rural, né, era praticamente tudo rural, tudo fazenda, né, e também o ciclo do ouro, ele faz existir gente com dinheiro no Brasil, que era uma coisa rara antes disso, ninguém tinha dinheiro no Brasil. A partir do ouro, as pessoas começaram a ter dinheiro, portanto, começou a se desenvolver um mercado interno dentro do Brasil. Então, a galera do Sul ia para Minas para vender carne, que o gado do Sul é importante. Aí vem a galera do Norte vender... sei lá, sal, vender roupa, vender qualquer coisa, tá ligado? Então, as áreas se conectaram comercialmente e houve essa dinâmica, essa dinamização interna do mercado interno, que era completamente estagnado antes, não tinha praticamente mercado interno, era tudo produção de açúcar, que era vendida para fora, né? Então, esses foram os impactos do ouro. As revoltas iluministas no século XVIII também. Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, observações? Certo. O povo não roubava os ouro, não? Tipo, o povo não roubava os ouro, não? Tipo, lá, oi? O pessoal que iam para as minas, eles não pegavam ouro? Tipo, não, vou só guardar aqui, depois eu faço. Pegavam, roubavam. Nossa, era uma zona, velho. Paoco. Santo do Paoco, exatamente. O Santo do Paoco, aí, para quem não sabe, a origem do nome era porque eles faziam, os religiosos nas Minas Gerais, os religiosos, os padres, eles não passavam pela revista da fiscalização de impostos. Então, o que a galera fazia? Combinava com os padres, para os padres tirarem da cidade o ouro. E aí eles faziam o santinho, né? Fazia a peça da coisa, só que oca dentro, e aí dentro colocava ouro em pó, ouro em pepita, ouro para passar até depois dos guardas lá do rei. Tanto que em uma hora o rei proíbe padre nas Minas Gerais. Não pode, jesuíta, não pode, as organizações não podem lá, eles proibiam os padres, porque os padres estavam tudo roubando ouro também, tá ligado? Era uma zona, tinha, mano, muito roubo, muitos saques quilombolas também, que tinha vários quilombos, né, em volta ali, que eles roubavam... Na geografia, Minas Gerais é tudo isso ou pega outros estados também? Não, Minas Gerais é mais Minas mesmo. É mais Minas. Você vê que Belo Horizonte e Ouro Preto ali estão um pouco para o sul, mas bem no meio, assim, sabe? É bem em volta, assim. Tem
bem aquele coisa mesmo. Professor, você falou de quilombolas, então, tipo assim, ó, eu vi na novela, sabe, que, tipo, escravos que já tinha liberdade, eles iam lá pegar ouro, sabe, para dar lá no quilombo, comprar alforria. Isso acontecia mesmo ou é só novela? Não, acontecia. Mano, tudo que tá na novela é verdade, né, velho? A gente sabe disso, né? A gente sabe. Não, brincadeira essa parte. Mas, falando sério, sim, acontecia sim. Tinha muitos escravos que foram... Eu vou só tirar o seu som, se você... Isso, show, obrigado. Tinha escravos libertos, né, o que compravam alforria ou que fugiam, que iam para Minas, e tinha vários quilombos, que eram, né, organizações que se ajudavam entre si. Muitos negros libertos que trabalhavam dentro das cidades, e até escravos mesmo, escravizados, que trabalhavam na cidade, tinham contatos clandestinos com resistentes de quilombos que ficavam nos arredores das cidades grandes, assim, e rolava essa resistência mútua, assim, de escravizados urbanos, escravizados quilombolas, e negros livres, e alguns homens pobres e coisas assim. Rolava bastante, sim. A gente vai falar mais sobre quilombo numa aula que vai ser só sobre escravidão. E muitas coisas interessantes aí para ser perguntadas. Por isso que é foda, mano, porque tem muita coisa, por isso que os cadernos ficam grandes, porque é muita coisa, velho. Só que muita coisa também é fofoca jurídica, fofoca histórica, né? E aí eu gosto muito de fofoca histórica, aí dá vontade de contar. Mas não dá, né? Pra contar tudo. Aí no caderno eu vou fazer um caderno de fofoca, só de fofoca para vocês. Então teve ouro, e aí revoltas iluministas no século XVIII. Século XVIII, final do século XVIII, 1780 e coisa, tem a Revolução Francesa. Não é a Revolução Francesa. São as ideias iluministas, que são os direitos individuais, que são o fim do rei absolutista que manda em tudo, porque pau no cu do rei, né? Pelo amor de Deus, né? Uma hora tinha que acontecer isso. E aí o rei deixa de ser soberano total, né? Existe a ideia de constituição, que são algumas leis determinadas pelo povo que limitam o poder do rei, né? Eles não precisam necessariamente deixar de ser uma monarquia, deixar de ter um rei, mas o rei não pode ter todo esse poder que ele tem, porque ele não é, porque no absolutismo o rei era literalmente o enviado de Deus e era intocado, e o rei era a lei. Isso eu acho que é o mais puro, não é patrimonialismo, porque é o puro suco da origem do patrimonialismo, tá ligado? O cara é rei e a lei. O Estado sou eu, como diz Luís XV, Luís XIV, eu acho, né? E aí, né, essas ideias iluministas que acontecem na França e as ideias republicanas, que tem como grande ponto simbólico a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, em 1776, que também fala de Constituição, que também fala de limitação do poder real, mas aí fala de republicanismo, por quê? Porque aí eles queriam romper, de fato, com a monarquia, porque eles eram colônia também, assim como nós, eles eram colônia, e aí eles falaram, a gente vai acabar com o rei, e o rei que se exploda, a gente não vai ter mais rei aqui, que porra é essa, mano? A gente vai ter um presidente, que é a ideia do republicanismo, né? Então, século XVIII, final do século XVIII é um período importantíssimo para a compreensão da história atual, contemporânea, nossa e tal. E aí, dentro desse contexto de iluminismo, de republicanismo, de revolução industrial também, isso é muito importante, o bagulho da revolução industrial, porque a partir do século XVIII também começa a ter uma pressão muito forte da Inglaterra para que fosse abolida a escravidão no Brasil, em todas as colônias, na verdade. Abolida a escravidão e o tráfico de escravizados. Mas isso por quê? Porque eles eram bons, iluministas, maravilhosos, seres humanos lindos. O que vocês acham que esses europeus tinham esses princípios e os princípios morais eram o que guiavam a ideia do abolicionismo? Você acha que é fato? Você acha que pode ser isso ou não? Não, né? Claro, pô, nossa. Claro, lógico, né? Porque eles eram gente boa, gente, ó, que pensa no povo, corre com nós, né? Ajudando, né, a colônia.
Não, não é. Então, o principal sentido do abolicionismo era porque no século XVIII também houve a Revolução Industrial, não é? Começaram a serem produzidas as coisas que eram produzidas na mão, começaram a ser produzidas em máquinas, certo? Então, você precisava de gente mais ou menos especializada para fazer um trabalho mais ou menos especializado, mas sem você ter que alimentar essa pessoa, abrigar essa pessoa, cuidar dessa pessoa, se ela tá, manter ela viva, fazer, sabe, ter todo esse vínculo que era muito caro, que era o dono para manter esses escravos. Então, o principal pensamento econômico era romper esse vínculo de escravidão, né, de relação, falar, ó, você vira proletário, trabalhador pobre, se você se vira para comer, para morar, para fazer as coisas, você só vem aqui, trabalha loucamente nessas máquinas aqui, depois você volta, não me enche o saco, e aí eu consigo ter mais lucro, e aí vai trocando isso, né, trocando as pessoas, uma hora vai um conjunto de pessoas, outra vai outro conjunto de pessoas, mas a escravidão com a Revolução Industrial, ela se torna obsoleta, ela se torna pouco eficiente, porque era um sistema que era... Imagina, o sistema de mão de obra de escravo é o pior do mundo, porque é muito pouco produtivo, porque você tem que ficar... Porque é um sistema que é baseado no medo do cara ser torturado, então o cara tem zero motivação para trabalhar para você, o cara tem zero motivação para fazer as coisas dele. Lógica cristã. Oi? A lógica cristã. A lógica cristã, a lógica de trabalhar na vida terrena para pagar os pecados, é isso que você está falando ou não? É tipo, eles prendem você dentro de um templo por meio de opressão e medo para você ter uma vida do céu, sendo que você pode não estar com o coração no céu. É meio simbólico. Muito. Mas então, aí a escravidão ela deixa de ser lucrativa, né? Então passa a ter esse movimento abolicionista, que aí, junto com esses pensamentos iluministas e republicanos de direitos individuais, porque os direitos individuais que eles falavam, né, como na parte filosófica do bagulho, eram direitos individuais para os homens ricos, letrados, que queriam se manifestar e manifestar o seu pensamento e manifestar a sua opinião, e não podia, porque o rei era um tirano absoluto total, e eles, né, queriam essa liberdade, queriam restringir o poder do rei para eles, mas óbvio que não para o povão, né, porque aonde que a elite vai se importar com o povão, realmente vai trabalhar para alguma coisa por livre e espontânea vontade, né. Então acontece a Inconfidência Mineira, nessas mesmas ideias, iluminismo e republicanismo, e a Conjuração Baiana, né, a Confidência Mineira, que é do Tiradentes, ela acontece em 1789, que é o mesmo ano da Revolução Francesa. A Conjuração Baiana acontece em 1798, então é só trocar um 9 pelo 8, 8 pelo 9, mas é bem ali que as duas foram separatistas, iluministas e republicanas. Mas uma grande diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, apesar das suas semelhanças no sentido do pensamento filosófico, que era o iluminismo, e o pensamento político, que era o republicanismo, a Inconfidência Mineira, ela foi feita pela elite das Minas Gerais, pelos letrados, filhos de fazendeiros e filhos de homens ricos que foram estudar na Europa, normalmente em Coimbra, em Portugal, e voltaram da Europa com essas ideias iluministas, e aí lideraram a partir de cima essa... Hoje em dia seria o socialista de iPhone. Socialista de iPhone. Não, eu acho que não, porque socialista de iPhone não faz sentido nenhum. E quem fala socialista de iPhone é porque não tem muito argumento, né? Mas a gente pode conversar sobre isso depois. Mas então era a galera que... Mas se tudo o povo produz, a tudo o povo pertence. Então, faz lógica. Comunista pode ter iPhone sim, porque ele que produz... É claro, eu vendi a força do meu trabalho, e aí eu ganhei o dinheiro, eu faço o que eu quiser com esse dinheiro, entendeu? É isso. Não tem a ver uma coisa com a outra. Eu não sou socialista, eu me declaro socialista, então eu vivo automaticamente em uma sociedade comunista que eu tenho dado. Não, mas só porque a gente vê o iPhone como uma marca do capitalismo, como uma representação, sabe? É mais como símbolo, não o iPhone. Uhum. Mas seria alguma coisa mais ou menos assim,
E a Conjuração Baiana, que aconteceu em Salvador, ela foi um movimento popular, um movimento que teve diversas camadas da sociedade participando. Então, escravos libertos, homens pobres, homens burocratas, até mesmo ricos e letrados, mas a camada popular de vendedores, artesãos, de homens, né, livres, participaram. Então, a Conjuração Baiana, a organização ela foi popular, e a Inconfidência Mineira, a organização ela foi de elite, elitista. Então, quem adivinha qual foi a grande diferença na ideia entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana? Abolição da escravidão. Muito bem. Exatamente. Uma foi feita pelos ricos e pela elite, que tinham escravos, que eram fazendeiros, que eram ricos, porque eram letrados, né, e coisa. Então, rolava esse papo de alguns defendiam a abolição, mas grande parte não abolia, não defendia a abolição da escravatura, tá ligado? Não tinha esse como preceito fundamental. Eles fizeram meio que um bem bolado. Eles falaram, não, porque a gente vai libertar todos os escravizados nascidos no Brasil, mas permitir que haja escravizados que sejam estrangeiros, tá ligado? Tentaram dar um migué, assim, para continuar a escravidão, porque era do interesse deles. E na Conjuração Baiana tinha realmente esse movimento, essa ideia abolicionista de acabar com a escravidão, porque era um movimento feito por negros escravizados, por negros libertos, por homens livres, pobres e por camadas populares de todos os jeitos, né? Aqui as minas e tal, né? Engenho. E aí chegamos a 1800, transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808. Mais uma dessas maluquices que a gente tem na nossa história, porque a partir de 1808, o reino português e o império português passou a ser governado, passou a ser sediado da colônia. Então, olha isso, velho. O Império Português era governado da colônia. E os portugueses que ficaram lá, Mano, imagina, você é um português, aí o seu rei foge, bicho, e aí ele começa a mandar coisa de lá, e ficou sem rei lá. Ficou uma zona em Portugal. Ficou, mano, os caras são muito lixo, velho. Vai tomar no cu, mano. Nossa senhora. Enfim. Aí eles vêm para cá porque fogem do Napoleão, né? Aí chegam aqui no Brasil. O que acontece de importante, de mais importante? Eles abrem os portos brasileiros para as nações estrangeiras. Porque antes, quando Portugal estava lá, existia o exclusivo colonial, que era o monopólio do comércio que a colônia fazia. A colônia só podia vender para Portugal e só podia comprar de Portugal. Ou seja, se eu quiser, se a galera na França quer comprar um açúcar do Brasil, o cara do Brasil tem que vender para o português fazer isso. Do mesmo jeito que se eu quiser comprar um bagulho da Itália, o italiano tinha que vender para o português e o português vender para nós. Isso para ficar na intermediação e colocar uma taxa lá e lucrar, parasitar, né, como eles sabem muito bem fazer. Então, quando os portos são abertos aqui, a economia ela abre, porque aí se o rei está aqui não tem essa, tá ligado? Não tem mais exclusivo, porque se mistura Brasil com Portugal. Então aí abrem os portos, existe esse fim desse exclusivo colonial, a ideia de separação ganha muita força. Dom João, que era o rei, ele é obrigado a voltar para Portugal, porque, pelo amor de Deus, né, os caras falam, velho, chega, pelo amor de Deus, né? Aí ele volta para Portugal, aí Dom Pedro I, aquela historinha lá, nas margens do Ipiranga, declara a independência em 7 de setembro de 1822, numa situação que ele estava, na verdade, em cima de um jumento, numa viagem muito difícil, que dizem que ele estava com desinteria e com desarranjos intestinais. Ou seja, Dom Pedro I estava com caganeira, estava com diarreia quando ele proclamou a República. Isso não é mentira, isso não é piada. Depois colocam lá Dom Pedro diarreia, independência, que vocês vão ver. E espalhem a palavra aí do nosso primeiro rei cagão, né? Que é verdade, fofocas históricas, né? Isso é uma excelente fofoca histórica. Aqui está Dom João saindo de Lisboa, né?
E aqui está ele chegando no Brasil, eu acredito, né? Um porto isso. Aí administração colonial, colônia de exploração, capitanias hereditárias, é mais um resumo do resumo ainda. Sistemas de economia, plantation, né? O exclusivo colonial, a crise do sistema colonial, que é essa crise do século XVIII, com o iluminismo, com o republicanismo, né, e com o abolicionismo por conta da Revolução Industrial e não por conta do iluminismo, né? E é isso aí, galera. Na aula passada a gente foi até a vinda de Dom João para cá e até a Revolução Pernambucana. Vocês gostaram desse modelo de ao vivo, assim, dessa interação humana? Quero saber aqui o que vocês acharam. Se foi tão bom. Foi bom, né? Não foi bom, né? Eu gostei também. Foi Bastante. Matou um pouco das saudades. Nossa, não é, mano? Gostei. É sempre bom poder falar mal dos outros. Né? Dividir. Pessoa morta. De falar mal de pessoa morta, exatamente. Dividir a indignação, né? Prof, continua com essas aulas. Eu gostei, viu? Posso continuar, Por então, favor. gente? Se eu começar a mês fazer... esperando pra poder reclamar que mora no Brasil, né? Muito melhor, né? Eu também achei, gente. Então, eu vou colocar assim, tipo, toda terça às 8. Pode ser? Vocês fecham? Ótimo, professor, ótimo. Mas tem que fechar comigo, hein, mano? Que não, porra, tem que colar junto. Pode. É o brabo, então, galera. Eu vou fazer isso. Só semana que vem... Oi? Coloca o início do PDF para me tirar um print. Eu coloco. Mas eu vou colocar nas aulas lá também, mas eu posso colocar aqui para você. Só porque tem uma parte que eu quero. Eu posso mandar no grupo do Zap também, para facilitar. Pronto, pois manda. Bem melhor. Foi? Foi. Cara, eu tô com sorte, porque essa matéria cai toda agora no PISM. Ah, é? É o brabo, então, mano. Ó, depois você traz para nós as matérias aí que caiu, que não caiu. Qualquer coisa, se tiver dúvida, mano, só mandar o Zap que nós respondemos, mano. Porque o que tá tendo é tempo dentro de casa para fazer as coisas, né? Então, nossa senhora. E vocês estão bem do isolamento, gente? Como é que vocês estão da cabecinha aí? Como é que vocês estão lidando com a ansiedade? Bem é uma palavra muito forte. É difícil, né? É uma palavra muito forte. Não dá nem para perguntar, mas se tá tudo bem, Haja né? terapia. Eu já não pergunto se tá tudo bem, eu falo com meus amigos, a gente tem que se cumprimentar, tipo, tem um outro cumprimento, assim, tá ligado? Porque perguntar tudo bem, não, velho, não tá nada bem, mano. Um ano e meio. Ai. Mas é o brabo, então, gente, eu vou colocar para vocês lá. Eu acho que indo ou empurrando com a barriga é uma boa colocação pro momento. Sobrevivendo na era do caos e do absurdo. Estamos aqui. A gente é guerreiro. Estamos aqui. Como vocês estão? Estudando para o vestibular ainda. Nossa senhora. Gente, nós tá junto, hein, mano? Da hora falar com vocês, mano. Glória a Deus. Muito bem. Top. Eu tô com tanto medo dessa prova que vocês não estão entendendo, gente. Eu tô mano, quando que é? Esse final de semana? Não, é no final do mês. No último final de semana. No último final de semana do mês. É o brabo. Então a gente tem mais aulas de história até lá. Então venha, traga suas dúvidas que a gente resolve em grupo. Não, o bom é que a história, assim, eu não tenho muita dúvida, não. Porque a história eu pego fácil. Agora o resto... Nossa, eu também, velho. Eu também sou de humanos, né? Sem condições. Qual o seu curso? Quem, o meu? Eu acho que eu quero direito, mas eu não sei, não. Ruim? É muito ruim, é muito difícil a faculdade, assim, passa muito aperto? Não. Não, tipo, se você gosta de ler, é bom. Eu gosto não de é. ler, mas... Mano, tem várias. Tem, tudo tem. Você gosta de ler, você vai começar a odiar ler. Não vai não. É que tem muita coisa muito chata no direito, assim, realmente tem muita coisa. Eu sinto que sim, pelo jeito que o povo fala, tipo assim, juridiquês, né? Eles falam muito difícil, muito complicado. Eu sinto que eles complicam as coisas, que não tem necessidade de complicar. Na faculdade tu vai aprender a falar assim, tu vai falar e não vai dizer, mulher, fala direito, pelo amor de Deus. Sim, mas você vai ver que a maioria esmagadora desse juridiquês é tudo para florear. Algumas coisas são necessárias, porque algumas coisas são muito específicas. Você tem que especificar muito bem as coisas. Mas uma parte muito grande desse juridiquês é
Pô, vai com Deus, galera. Quem quiser sair, pode sair, viu, gente? Tô passando super do tempo aqui. Eu vou até parar de gravar. Vocês ficam à vontade aí, tá? Só... eu não entendo. Não, eu quis dizer é que eu tenho